Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos vocês. Então, como o Fábio já disse aí, eu sou o Alexandre Oliveira, sou professor de Química e hoje nós vamos ter um assunto fundamental, que é termoquímica. Termoquímica é um conteúdo com certeza presente na prova do Enem, depois que passar o Enem nas provas de UES, Unifor e qualquer vestibular que você for fazer. Coloque a sua apostila aí na página 121. Na página 121, lá no final da apostila, nós temos o conteúdo da aula de hoje. De forma que tudo o que precisa, você tem que estar ligado aí nos slides, ok? Esses slides eu já entreguei aí para a equipe, e tudo que eu mostrar no slide, você vai ter condições de baixar no site, tá certo? Ok. Então vamos lá. Atenção, muita atenção aí, olho na tela, e vamos sair daqui hoje preparados para resolver qualquer questão de termoquímica nos vestibulares. Vamos ver aqui se a gente ajeita o passador, que até agora ainda não deu certo. Tá ligado aí. Ok, então vamos lá, acompanhe comigo a definição de termoquímica. Veja aí, ó. Termoquímica é a parte da química que estuda a energia térmica, o calor, ou liberado ou absorvido nas reações químicas e também nas mudanças de fase. Ou seja, meus amigos, tudo que está relacionado com calor liberado ou calor absorvido em reações químicas ou então em mudanças de estado físico, a gente estuda na termoquímica. Se nós vamos trabalhar com energia, com calor liberado ou absorvido, é muito importante que você saiba quais são as unidades de energia que a gente vai estar trabalhando. Eu coloquei aí para vocês, acompanhe no slide. A unidade no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de energia qual é? Joule. Então nós vamos estar trabalhando muito com Joule e o seu múltiplo, quilojoule. Mas tem muitas questões também que trabalham com outra unidade de energia. Qual é? Eu coloquei aí, caloria. E também o seu múltiplo, quilocaloria. Então a maioria das questões vão estar em quilojoules ou então em quilocaloria, que são duas unidades de energia muito comuns na termoquímica. Às vezes é necessário transformar a caloria em joule, ou vice-versa. Geralmente ele fornece na questão a relação entre os dois. Ó. Qual é a relação que eu coloquei aí? Uma caloria corresponde a exatamente 4,184 joules. Às vezes eles até arredondam uma caloria para 4,2 joules, ok? Muito bem, preste atenção que nós vamos para o primeiro conceito importante da termoquímica e logo em seguida já vamos fazer questões sobre isso, ok? Cada parte da teoria que a gente for vendo, eu já resolvo questões correspondentes para nós. Nós sabemos, pessoal, que as reações podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Endotérmicas ou exotérmicas. Vamos ver as definições de cada uma para nós. Quando o ΔH é positivo, acompanha no slide, quando o ΔH é positivo, ou seja, maior do que zero, significa que o sistema ganha calor, o sistema absorve calor da vizinhança. Se absorve calor, esse fenômeno é um fenômeno o quê, pessoal? Endotérmico, para dentro, né? Ó, o sistema absorve calor da vizinhança. Olha esse desenho da esquerda, ó. A caixinha tem sistema, o sistema absorve calor da vizinhança, então a gente diz que o sistema, a reação é endotérmica ou o fenômeno é endotérmico. Detalhe importante que eu quero que vocês percebam. Se o fenômeno é endotérmico e ele absorve calor da vizinhança, ele esfria a vizinhança, concorda comigo? Ó? Se tem uma reação absorvendo calor e a reação absorve calor da vizinhança, a vizinhança fica fria. Então, quando um fenômeno endotérmico acontece, a vizinhança esfria, não esquecer disso.
Fenômenos endotérmicos esfriam a vizinhança, porque a reação absorve calor da vizinhança, esfriando essa vizinhança. Vamos agora para o contrário. Quando o ΔH é negativo, significa o quê? Que o sistema está liberando calor para a vizinhança. Se o sistema libera calor, o fenômeno é exotérmico. Exo, para fora. Então, a reação exotérmica, ela libera calor para o ambiente. Se ela libera calor para o ambiente, ela aquece o ambiente. Não esquecer, reação endotérmica esfria o ambiente. Reação exotérmica aquece o ambiente, porque a reação libera calor para o ambiente, aquecendo esse ambiente. Veja a caixinha agora do lado direito, ó. O sistema está liberando calor para a vizinhança. Então é um fenômeno exotérmico. Não esquecer que endotérmico ΔH é positivo e exotérmico ΔH é negativo. E como é que calcula o ΔH? Eu coloquei a formulazinha aí, pessoal, muito fácil. Para calcular o ΔH, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Alexandre, o que significa essa palavra entalpia? De modo bem simples para nós, é o calor liberado ou absorvido na reação, que a gente vai chamar de ΔH. Então, o ΔH é sempre a entalpia do produto, que a gente representa pela letra H, menos a entalpia dos reagentes. Pois na nossa apostila, nós vamos encontrar, com certeza, questões que envolvem a definição. Primeira questão, dê uma olhadinha, a primeira questão é exatamente sobre isso que a gente acabou de falar. Não necessariamente nós vamos resolver as questões aí na ordem, 1, 2, 3, não. Nós vamos ver a teoria e vamos fazer as questões que são correspondentes a essa teoria. Inclusive eu trouxe 2 questões extras para vocês, de 2 assuntos que com certeza estarão presentes na prova. Você vai acompanhar as questões nos slides e vai baixar essas questões, porque a equipe vai dizer onde você conseguir. Então vamos lá, lendo comigo, a primeira questão diz assim, ó, questão da Unicamp. Hot pack e cold pack, ou seja, pessoal, compressa quente e compressa fria. Existe uma maneira de você preparar uma compressa fria instantaneamente ou preparar uma compressa quente instantaneamente. Essa questão vai falar disso, ó. São dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer, que é o hot pack, compressa quente, ou resfriar, cold pack, que é a compressa fria, objetos rapidamente e nas mais diversas situações. Esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles são adicionados. 2 processos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão esquematizados nas equações 1 e 2 apresentadas a seguir. Veja a primeira equação que tem aí, pessoal. Isso é um sal, ó. NH4NO3 é um sal chamado nitrato de amônio. Quando você coloca um sal dentro d'água, ele se dissocia, ele se dissolve e se dissocia, separando o cátion e o ânion. Na primeira reação, nesse primeiro fenômeno, quanto é o ΔH da reação, hein? Mais 26 kJ. Se é positivo, significa que o fenômeno é o quê? Endotérmico. Não esqueça, então você já pode anotar aí. Essa primeira reação, como o ΔH é positivo, é um fenômeno endotérmico. E o segundo é outro sal, esse CaCl2 é chamado cloreto de cálcio. Ele dentro da água se dissolve, se dissocia, separa o cátion e o ânion. E quanto é o ΔH? Deixa eu ver quem está acompanhando. Quanto é o ΔH? Menos 82 kJ. Se o ΔH é negativo, o fenômeno é o quê? Exotérmico. Então a primeira reação é endotérmica, a segunda é exotérmica. Aí ele pergunta assim, ó, de acordo com a notação química, pode-se afirmar que as equações 1 e 2 representam processos de... Então vamos acompanhar. Está aí a primeira reação, endotérmica. Quem não anotou, anote aí agora, ó. ΔH positivo de solução endotérmica. Quando é uma dissolução endotérmica, absorve calor do ambiente, anote tudo isso. E se a reação absorve calor do ambiente, o que é que acontece com o ambiente?
esfria o ambiente. A gente falou disso. Reação endotérmica deixa o ambiente frio. Se deixa o ambiente frio, que tipo de compressa vai se preparar com uma reação endotérmica? Uma compressa quente ou uma compressa fria? Uma compressa fria. Cold pack em inglês, né? Um pacote frio, gelado, uma compressa gelada. Toda a dissolução endotérmica absorve calor do ambiente, resfria o ambiente, então pode se preparar uma compressa fria. E a outra foi um ΔH negativo. Se o ΔH é negativo, a reação é o quê? Exotérmica. Reação exotérmica. ΔH negativo. O slide está péssimo, viu? Muito ruim. ΔH negativo, dissolução exotérmica. Anote aí, ó. Libera calor para o ambiente. Se libera calor para o ambiente, aquece o ambiente e aí você prepara uma compressa quente, ok? Então uma questãozinha, ó, muito tranquila, que já caiu inclusive no Enem mais de uma vez. Toda compressa endotérmica resfria o ambiente, toda compressa exotérmica aquece o ambiente. E não esqueça que esses dois sais que foram colocados em água é um processo de dissolução. Qual é o item que vocês marcariam aí? Qual item? Vamos confirmar. Letra B de bola. Dissolução, é um processo de dissolução. Os sais dentro d'água se dissolvem, sendo a equação 1 para um cold pack, que é uma compressa fria, e a equação 2 para um hot pack, que é uma compressa quente. Então, uma questão muito interessante, só com a definição de fenômeno endotérmico e exotérmico. Vamos avançando. Mudanças de estado físico. Pessoal, as mudanças de estado físico, nós temos que conhecer duas coisas: o nome de cada mudança e saber se a mudança é endotérmica ou exotérmica. Quais são os 3 estados físicos fundamentais da matéria? Estado sólido, líquido e gasoso, ou então fase de vapor. Observe que para a direita tem uma setinha vermelha, apontando que é um fenômeno endotérmico. E lá embaixo tem uma setinha azul apontando para a esquerda, indicando que é um fenômeno exotérmico. Quem lembra como é o nome da passagem de sólido para líquido? Tem aí no slide, como é o nome? Fusão, está lá embaixo, ó. De sólido para líquido, fusão. E é um fenômeno endotérmico, porque está indo para a direita. E o contrário, de líquido para sólido, como é o nome? Solidificação. E é um fenômeno exotérmico, porque está indo para a esquerda. Então, de sólido para líquido, fusão. E de líquido para sólido, solidificação. Vamos agora de líquido para gás, acompanha. De líquido para gasoso, vaporização. Endotérmico, porque está indo para a direita. E de gasoso para líquido, tem 2 nomes aí. Quais são? Condensação ou liquefação, que é um fenômeno exotérmico, porque está indo para a esquerda. E também, agora, olha em cima, lá em cima do slide, eu posso passar direto de sólido para gás, ou então direto de gás para sólido. Como é o nome desse fenômeno? De sólido direto para gás, ou de gás direto para sólido? Sublimação, ok? De sólido para gás, endotérmico. De gás para sólido, exotérmico. Detalhe, mudança de estado físico não é uma reação química, não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico, porque a mesma substância apenas muda de fase, não é uma reação química onde uma substância se transforma em outra. Então, muito importante a gente saber os nomes dessas mudanças de fases. É importante também você saber identificar, olha nos slides, quando é que um gráfico indica uma reação endotérmica ou exotérmica. Olhe para o gráfico da esquerda, o gráfico de uma reação endotérmica. Alexandre, como é que eu reconheço que um gráfico é de uma reação endotérmica? Toda reação endotérmica, olha para mim,
ele tem um degrauzinho para cima. Por que é um degrauzinho para cima? Acompanha. Porque o reagente absorve calor se transformando em produto. Se o reagente absorve calor se transformando em produto, o produto vai estar acima dos reagentes. Toda reação endotérmica, o gráfico é um degrauzinho para cima. O reagente vem, absorve calor e se converte em produtos. E o ΔH de uma reação endotérmica, nós já sabemos que é um ΔH positivo, maior do que zero. E uma reação exotérmica, como é que a gente identifica? Não é um degrauzinho para cima, é um degrauzinho para baixo. Acompanha comigo, olha aqui a minha mão, ó. O reagente libera calor e, consequentemente, o produto passa a ter menos calor do que o reagente. Na reação exotérmica, o reagente libera calor e o produto passa a ter menos calor do que o reagente. Degrauzinho para cima, reação endotérmica. Degrauzinho para baixo, reação exotérmica. E se a reação é exotérmica, o ΔH é negativo, menor do que zero. Não esqueça que o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Pessoal, tem algumas questões que eles colocam um gráfico com mais detalhe, que é esse gráfico que eu vou lhe mostrar agora, ó, que tem também aí na sua apostila e também nos slides. Olhe para o slide. Olhando logo de cara, essa reação é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. Como é que eu sei? Porque os reagentes A2 mais B2 estão lá em cima, ó. E o produto AB mais AB está lá embaixo. Então é um degrauzinho para baixo, tá certo? Se é um degrauzinho para baixo, essa reação é exotérmica. Mas eu coloquei nesse gráfico agora mais detalhes. Eu coloquei aí a letra B de bola e a letra C de carambola. Vamos ver o que é que significa a letra B de bola. O que é que está escrito aí, pessoal? Energia de ativação. Muito importante, ó. A energia de ativação é a energia que vai do reagente até a crista da onda. E o que é que fica na crista da onda? O que é que está escrito aí? Complexo ativado. O complexo ativado, quem quiser anotar, tem um sinônimo: estado de transição. Complexo ativado ou estado de transição, ele sempre fica lá em cima dessa crista. É a estrutura de mais alta energia de uma reação. Então, o que é que vai do reagente até o complexo ativado? É a energia de ativação da reação. E a letra C, o que é que vocês denominam a letra C? Ora, a letra C está indo do reagente até o produto. O que é que a gente denomina a diferença de entalpia entre o produto e o reagente? É o ΔH. Então a letra C é o ΔH, que é a variação de entalpia, e a letra B é a energia de ativação. Isso é para uma reação exotérmica. Deixa eu ver se vocês entenderam. Agora é para uma reação endotérmica. Vamos lá. Olhando para esse gráfico, logo de cara, como é que eu sei que ele é uma reação endotérmica? Porque é um degrauzinho para cima. Estão vendo, ó? Os reagentes A2 e B2 estão mais embaixo. E os produtos AB mais AB estão lá em cima. Então isso é uma reação endotérmica. O que é a letra B de bola nesse gráfico? Ela vai do reagente até a crista da onda, que é o complexo ativado. Como é o nome dessa energia que vai do reagente até o complexo ativado? Energia de ativação, que a gente geralmente representa por EA. E o que é a letra C? A letra C é a diferença de entalpia entre os produtos e os reagentes. O que é a diferença de entalpia entre produto e reagente? É o ΔH, ok? Então nós vamos fazer questões de gráficos, porque nós sabemos que o Enem valoriza muito questões de gráficos. Pegue a questão 2 da sua apostila. Questão que você que prestou atenção aí na minha explicação, resolveria fácil, ó. Lendo a questão 2. No gráfico a seguir, é apresentada a variação da energia durante uma reação química hipotética. Eu quero ver quem é que esperto. Olhando para esse gráfico, essa reação é endo ou exo? Endo ou exo? Eu não admito nem titubear. Ora, é um degrauzinho para baixo, o produto está lá embaixo, o reagente está lá em cima. Se é um degrauzinho para baixo, a reação é o que, pessoal? Exotérmica.
olhe para o produto, olhe para o reagente. O produto está mais embaixo do que o reagente. Então, logo de cara, a gente já sabe que essa reação é exotérmica. Vamos já dizer o que é essa letra X, o que é a letra Y e o que é a letra Z. Ele pede exatamente para a gente identificar essas três letras. Pois vamos fazer isso. Identificar o que é X, o que é Y e o que é Z. O X é a diferença de entalpia entre os produtos e o reagente. É o ΔH da reação. Anota, o X é o ΔH, porque é a diferença de entalpia entre o produto e o reagente. O Y é a diferença de energia entre o reagente e a crista da onda. Como é o nome da diferença de energia entre o reagente e a crista da onda? É a energia de ativação. E quem sabe me dizer o que é a letra Z, que fica lá na crista da onda, que é a estrutura de mais alta energia de uma reação? É o complexo ativado, que tem um outro nome que você anotou. Qual é o outro nome do complexo ativado? Estado de transição. O X é o ΔH, o Y é a energia de ativação e o Z é o complexo ativado. Qual é o item que vocês marcariam? Grite aí para eu ouvir. Olhando para essa questão, olhando para o gráfico, letra D de dado, né? O X é a variação de entalpia, que é o ΔH, o Y é a energia de ativação e o Z é o complexo ativado, também chamado de estado de transição. Tá vendo? Então nós vamos encontrar questões no Enem de termoquímica conceituais. Ainda não fizemos nenhuma conta na aula de hoje. Só entender a teoria e aplicar essa teoria na resolução de questões. Tem mais uma, muito bonita a questão 3. Quero ver, hein? Vamos lá. Em uma seleção realizada por uma indústria, para chegarem à etapa final, os candidatos deveriam elaborar 4 afirmativas sobre o gráfico apresentado a seguir e acertar pelo menos 3 delas. Nós temos aí um gráfico e nós vamos já analisar tudo o que você precisa saber a respeito desse gráfico. Vamos dar uma olhada aí. Pessoal, logo de cara, anote aí, ó. Reagente está lá em cima e o produto está lá embaixo. Anote isso. R representando o reagente, P representando o produto. O produto está abaixo do reagente, então essa reação é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica. É uma reação exotérmica. Quem sabe me dizer o que é o E1, o E2 e o E3? O E1, ó, é uma energia de ativação menorzinha. E o E2 é uma energia de ativação maior. Sabe o que é que faz diminuir a energia de ativação da reação? Quem lembra? É uma estrutura chamada catalisador. Anota, o catalisador diminui a energia de ativação da reação. O catalisador diminui a energia de ativação da reação. Então, anote, ó, que o E1 é a energia de ativação com catalisador. E1 é a energia de ativação com catalisador, porque é a energia de ativação menor. Com catalisador, a energia de ativação é menor. Como é que a gente calcula o valor de E1? É só pegar o valor de cima menos o de baixo. O valor de cima é 230 do E1. O valor de baixo é 158. Quanto é 230 menos 158? 72. Então anote, ó, que a energia de ativação 1 é 72. Do mesmo jeito, vamos calcular a energia de ativação E2, que é a maior. É a sem catalisador. Qual é o valor de cima da E2? 320. Qual é o valor de baixo dela? 158. Quanto é 320 menos 158? 162. Então a energia de ativação é 1, com catalisador é 72. A energia de ativação é 2, sem catalisador é 162. Veja que sem catalisador é sempre maior do que com catalisador, tá certo? Porque o que é que o catalisador faz, que vocês anotaram, hein? Diminui a energia de ativação da reação. Só falta a gente calcular o E3. Quem me diz o que é o E3? Que é a diferença de entalpia entre o produto e o reagente.
É o ΔH da reação. É a variação de entalpia, que é o ΔH. E qual é a fórmula para calcular o ΔH? É HP menos HR, ou seja, a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Sempre é assim, produto menos reagente. Quanto é a entalpia dos produtos? 106. Quanto é a dos reagentes? 158. Quanto é 106 menos 158? Menos 52 kJ. Detalhe, como o ΔH está dando negativo, menor do que zero, é a prova que essa reação aí é o que, pessoal? Exotérmica. Então, nós temos aí o valor de E1, de E2 e o valor do ΔH da reação. Agora, nós teremos condições de ver, ó, se o aluno que fez essas 4 afirmações aí, para ele passar, ele tinha que acertar pelo menos 3. Vamos ver. Está aí anotado que o E1 é 72, que o E2 é 162 e que o ΔH é menos 52. Primeira afirmação do aluno: a reação pode ser catalisada com formação do complexo ativado quando se atinge a energia 320. Volte lá no gráfico, 320 é a energia do complexo ativado sem catalisador ou com catalisador? Olha no gráfico, 320 é sem catalisador ou com catalisador? Sem. Como é que você sabe, Alexandre? Porque está lá em cima. 320 é sem catalisador. Com catalisador, quanto é a energia do complexo ativado com catalisador? É 230. Então a primeira afirmação do aluno está falsa, porque a reação, para ser catalisada, a energia do complexo ativado com catalisador não é 320, é 230, que é o valor que está aí no gráfico, ok? Segunda afirmação: o valor da quantidade de energia é 3, determina a variação de entalpia, e ele diz que a variação de entalpia é menos 52 kJ, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, o ΔH é menos 52, a gente calculou e está aí anotado para você consultar. Primeira afirmação, o aluno errou, segunda ele acertou. Terceira, a reação é endotérmica, pois ocorre mediante um aumento de energia, verdadeiro ou falso? Falso, a reação é exotérmica. Veja que eu estou colocando aí verdadeiro ou falso para você ir acompanhando. E a última afirmação do aluno, vamos ver se ele acertou. A energia denominada no gráfico de E2 é a chamada energia de ativação, que para essa reação é 182. Qual é o nome do E2? É a energia de ativação sem catalisador. E qual é o valor dela, pessoal? 162. O cara colocou 182. Então o item é o quê? Falso. Pessoal, para o aluno passar, ele tinha que acertar 3 afirmações. Ele errou 3, só acertou uma. Qual é a resposta da questão? Letra C. O aluno está reprovado, pois acertou apenas a afirmação 2. Com certeza esse aluno não assistiu aula aqui no Academia Enem, para ter cometido 3 erros bestas desse daí, não é? Beleza, vamos em frente. Olha aí, questões de gráfico, vocês sabem que a maioria dos alunos no Enem tem dificuldade. O Fábio já até mostrou estatísticas aqui, que as questões de gráfico são consideradas mais difíceis. Mais uma questão de gráfico, todo mundo atento comigo, vamos lá, mais uma. Questão 5 da UES, diz assim: normalmente, uma reação química libera ou absorve calor, ou é exotérmica ou endotérmica. Esse processo é representado no seguinte diagrama, considerando uma reação específica. Qual é a reação que está mostrando nesse gráfico? H2, que é o gás hidrogênio, reage com O2, que é o gás oxigênio, e produz água. E ele diz aí claramente, quanto é o calor liberado nessa reação? 68,3 o quê? Quilocalorias. Anota logo, se essa reação liberou calor, ela é endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, concordam? É uma reação exotérmica,
porque a questão deixa claro aí, anote, ó, ΔH negativo é uma reação exotérmica. Pessoal, toda reação exotérmica, o ΔH é negativo. Só que eu vou mostrar para vocês, ó, que uma reação exotérmica, você pode colocar o calor em 3 lugares. Já está anotado aí, queria que todo mundo anotasse essas 3 informações bem rapidinho. Vamos olhar para a primeira. Na primeira, o gás hidrogênio reagiu com o gás oxigênio, produziu água líquida, e quanto é o ΔH que eu anotei aí? Menos 68,3. Quem sabe me dizer por que eu coloquei o sinal de menos no ΔH, hein? Porque é uma reação o quê? Exotérmica. Se é uma reação exotérmica, tem um ΔH negativo. Então essa primeira maneira é a maneira mais usada para indicar uma reação exotérmica. O ΔH é negativo. Só que existem mais 2 maneiras, e eu vou ensinar aqui uma grande dica para você. Se você quiser tirar o calor do ΔH e colocar no produto, como eu coloquei agora na segunda reação, você tem que trocar o sinal. Olha o que eu estou fazendo, todo mundo olha para mim, ó. Se você tirar o calor do ΔH e colocar no produto, como eu fiz aí na segunda reação, o que é que tem que fazer com o sinal? Trocar o sinal. Então essa segunda reação continua sendo exotérmica. É porque eu tirei o calor do ΔH para o produto. E toda reação exotérmica tem que ter o calor positivo no produto. Hidrogênio mais oxigênio produzindo água, mais 68,3 quilocalorias. Agora você vai aprender a terceira maneira de representar uma reação exotérmica. Se você quiser pegar o calor, todo mundo olha para mim, pegar o calor que está lá no produto, na segunda reação, e trazer para o reagente, você pode. Mas o que é que tem que fazer de novo com o sinal? Tem que trocar de novo. Então o calor que está no produto positivo na segunda reação, se eu trouxer para o reagente, ele fica negativo. É a terceira reação. Todas as 3 são exotérmicas. Vamos ver, todo mundo olha para cá para ver se vocês entenderam. ΔH negativo, reação exotérmica. Trouxe o calor para o produto, fica o quê? Positivo, continua sendo exotérmica. Trouxe o calor para o reagente, troca o sinal de novo, volta a ser o quê? Negativo. Então o bizu é esse, cada vez que eu tirar o calor de um lugar, eu tenho que trocar o sinal dele, ok? Para chegar lá no reagente, você vai ter que trocar o sinal quantas vezes? 2 vezes, ou seja, vai voltar a ter o mesmo sinal que tinha lá no ΔH. Procure entre os itens aí, qual é o item que é resposta dessa questão. A UES colocou um monte de reações aí, e uma dessas 3 está no item. Quem já achou o item correto, uma dessas 3 reações tem que estar nos itens. Olha para o item D de dado. Hidrogênio mais oxigênio, produzindo água líquida, mais 68,3 quilocalorias. Das 3 maneiras que a gente aprendeu, a primeira, a segunda e terceira, o item D está sendo qual delas? A segunda, concorda? Hidrogênio mais oxigênio, produzindo água líquida, mais 68,3 quilocalorias. É o item D de dado, ok? Se fosse endotérmica, era tudo o contrário. Todo mundo olha para mim agora, vamos lá. Se fosse endotérmico, o ΔH era o quê? Positivo. Quando você trouxesse para o produto, ficaria negativo. E quando você trouxesse do produto para o reagente, trocava o sinal de novo, voltaria a ser positivo. O bizu é esse, troquei o calor de lugar, tem que trocar o sinal dele, ok? Então, mais uma questão de gráfico, beleza. Depois dessas questões de gráfico que a gente fez, ó, nós vamos agora para uma das partes mais importantes da aula. Nós vamos sair daqui, sabendo calcular o ΔH pelos 3 métodos que existem. Todo mundo tem que saber calcular o ΔH de uma reação pelos 3 métodos que existem. E eu vou fazer questões de cada um desses métodos, lhe explicando tudo o que você tem que saber. Acompanhe comigo. Como é o nome do primeiro método para calcular o ΔH de uma reação? Lei de Hess. Segundo método, calor de formação das substâncias. Terceiro método,
energia de ligação. Vamos agora aprender o primeiro método, lei de Hess. Alexandre, qual foi a questão que você escolheu aí para a gente aprender lei de Hess? A questão 11 da apostila. Questão 11 da apostila é uma questão linda de lei de Hess, do Enem 2016, e se cair de novo esse ano, você vai se dar muito bem em lei de Hess. Vou ler o enunciado junto com você, vamos lá. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico, sob altas temperaturas, conforme a equação. Pessoal, está aí uma equação. 3C2H2, que é o acetileno, produzindo 1 mol de C6H6, que é o benzeno. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições. Ele vai querer que a gente encontre o ΔH dessa reação aí, pessoal. E para a gente calcular o ΔH dessa reação, olha o que foi que ele deu na questão. Ele deu duas reações. Na primeira, o acetileno reage com oxigênio, produz CO2 e água, e o ΔH é menos 310 quilocalorias. Na segunda, o benzeno reage com oxigênio, produz CO2 e água, e o ΔH é menos 780 quilocalorias. Aí ele pergunta, quanto é a variação de entalpia? Quanto é o ΔH daquela reação anterior, que é a reação de trimerização do acetileno produzindo benzeno? Então, todo mundo de olho no slide, ó. Lei de Hess é sempre assim, ó. Ele dá uma reação e pede o ΔH. E para a gente achar o ΔH dessa reação que ele pede, obrigatoriamente, pessoal, ele tem que dar outras reações com seus respectivos ΔHs. No caso aí ele deu quantas reações? Duas, está vendo aí? A primeira e a segunda. O que é que a gente tem que fazer com essas duas reações para conseguir achar o ΔH da reação de cima? Você pode inverter, pode manter, pode multiplicar por um número, pode dividir por um número. Aí você me pergunta, e aí, Alexandre, como é que eu vou saber o que fazer com a primeira reação e com a segunda reação? Presta atenção, você vai olhar para a primeira reação e vai procurar uma substância, olha para o slide, que se repete na primeira equação e na equação que você quer calcular o ΔH. Qual é a substância que se repete na primeira e na que a gente quer encontrar o ΔH? C2H2. Lá na reação que a gente quer, tem quantos mols de C2H2? 3. Todo mundo está vendo aí um 3? Lá na reação lá de cima tem um 3. Na primeira reação, qual é o número que tem? Se não tem nada é porque tem o número 1, né? Pessoal, a gente tem que deixar do mesmo jeito. Então eu pergunto, o que é que a gente tem que fazer com a primeira reação para ela ficar igualzinha lá de cima? Na de cima tem 3 mols de acetileno. Na de baixo só tem 1 mol de acetileno. O que é que eu tenho que fazer com ela? Anota, multiplicar por 3. Por que que nós vamos multiplicar por 3? Você já sabe por quê. Porque lá na reação que ele quer tem 3 mols de acetileno. Naquele deu só tem 1 mol. Se você entendeu, olha agora para a segunda reação e procura uma coisa que se repete nela e na reação lá de cima, que eu marquei em azul. Quem é que se repete? É o benzeno, C6H6. Lá na reação de cima, tem quantos mols de benzeno? Só 1. Na reação de baixo, também só tem 1. Então já está na quantidade certa. Só que tem uma coisa que a gente precisa resolver ainda. Lá na primeira reação, o benzeno está depois da seta, está no produto. E na reação lá de baixo, ele está no reagente. Não está do lado que eu quero que o benzeno vá lá para o produto. E ele está no reagente. Quem me diz o que é que eu tenho que fazer com a reação número 2?
inverter a reação. Alexandre, por que você vai inverter? Porque o benzeno está no reagente e eu quero que ele vá para o produto. Pessoal, pois nós vamos fazer isso agora. Nós vamos multiplicar a primeira reação por 3 e vamos inverter a segunda reação. Quando você multiplica a primeira reação por 3, eu já multipliquei aí, ó. Todos os participantes foram multiplicados por 3. 3 mols de acetileno, 3 vezes 5 meios ficou 15 meios, 3 vezes 2 deu 6 mols de CO2, 3 vezes 1 deu 3 mols de água, e detalhe importantíssimo que eu vou falar baixinho, se você multiplica a reação por 3, o que é que tem que fazer com o ΔH, pessoal? Também multiplica por 3. O que você fizer com a reação tem que fazer com o ΔH. Se você multiplicar por 3, multiplica o ΔH por 3. Se você dividir por 2 a reação, divida o ΔH por 2. Se você inverter uma reação, como nós vamos já inverter, quem lembra o que é que faz com o ΔH? Quando eu inverto a reação, troca o sinal. Se era negativo, fica positivo. Se era positivo, fica negativo. Então eu multipliquei 310 vezes 3. Menos 310 vezes 3, deu menos 930. Agora vamos para a segunda reação. O que é que a gente vai fazer com a segunda? Inverter. O que é que significa inverter? O que era no reagente, você bota no produto. O que era do produto, você bota no reagente. Então fiz isso. Inverti a segunda reação. Quanto era o ΔH da segunda reação? Menos 780. Quanto foi que ficou agora? Mais 780. Por que eu troquei o sinal? Porque eu troquei os reagentes e os produtos. Aí agora, pessoal, que se repetir de um lado e do outro, você cancela. Olha o slide do Alexandre aí, bem preparadinho, ó. Cancelei o CO2. Por que eu posso cancelar o CO2? Porque um está do lado do produto e o outro está do lado do reagente. Tudo que se repete de um lado e do outro, cancela. Olha para o slide. Vou cancelar mais um. 3H2O com 3H2O, porque um está no produto, o outro está no reagente. Deixa eu ver se eu estou um pouco cego. Tem mais alguma coisa para cancelar ali ainda? Alguém está vendo mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que se repete no reagente de um e no produto da outra? Tem sim, ó. 15 meios de O2 está no reagente, 15 meios de O2 está no produto. Depois que eu cancelei tudo que se repetia de um lado e do outro, quem me diz o que foi que sobrou? Para você escrever na linha de baixo o que sobrou. O que sobrou, pessoal? 3 mols de acetileno se transformando em 1 mol de benzeno, que é exatamente a reação lá de cima, ó, que a gente queria encontrar o ΔH. E o que é que diz a lei de Hess? Quando você somar as reações, você tem que também somar os ΔHs. Quanto é menos 930 mais 780? Menos 930 mais 780 dá menos 150 quilocalorias. ΔH negativo é uma reação o quê, pessoal? Exotérmica. Viu aí como é que funciona a lei de Hess? Ele tem que dar uma reação, e a partir da reação que ele dá, ele tem que dar outras com seus ΔHs. Aí essas reações que ele dá, a gente pode inverter, pode manter, pode multiplicar. Alexandre, como é que eu vou saber? A reação lá de cima vai exatamente dizer o que você tem que fazer com cada uma. Pois vamos marcar o item e fazer mais uma questão de lei de Hess. Para você aprender tem que ser pelo menos 2 e ficar seguro. Qual é o item que tem aí menos 50, menos 150, B de bola. Então essa questão, item B de bola. Todos esses slides resolvidos, já estão ali na mesa, em PDF, todos, tudo que você vê aí, todas as questões resolvidas em detalhes estão ali, em um PDF para o aluno que eu deixei. Então, o mais importante é você prestar muita atenção na questão. Próxima questão de lei de Hess, questão 10. Questão da UES, questão de lei de Hess. Vamos ler rapidinho. A glicose é produzida no intestino pela degradação dos carboidratos e transportada pelo sangue até as células, onde reage com o oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. Para entender a formação da glicose, são fornecidas as seguintes equações.
Quantas equações tem agora? 3. Está vendo? 3 equações. E ele dá o ΔH de cada uma. O primeiro é menos 94,1. O segundo é menos 68,3. E o terceiro é menos 673. Todos 3 são negativos. Então são 3 reações exotérmicas. Vamos ver o que é que a UES vai perguntar agora. Ele deu 3 reações. Vamos ver o que ele pergunta. A pergunta da questão, que eu vou ler aqui para vocês, é a questão 10. É a seguinte: considerando as reações que conduzem à formação da glicose, grife isso aí na apostila, formação da glicose. Ele quer que a gente calcule o ΔH da reação de formação da glicose, usando as informações acima, né? Ou seja, é uma questão de lei de Hess. Essa questão foi um pouco mais difícil, por quê? Porque ele não deu a reação de formação da glicose. A glicose é C6H12O6. O aluno que tinha que construir. Eu escrevi aí a reação lá em cima, em negrito, ó, a reação de formação da glicose. Alexandre, como é que eu saberia fazer essa reação? Deixa eu lhe dar uma dica. Como é que se faz qualquer reação de formação? Você coloca lá no produto, ó, começa pelo produto. Coloque 1 mol da substância que você quer formar. Ele queria formar a glicose, então eu coloquei 1 mol de C6H12O6. Então toda reação de formação, como o próprio nome já diz, você coloca o que quer ser formado lá no produto. Nos reagentes, pessoal, você vai juntar parte por parte do que precisa para formar a glicose. A glicose tem quantos carbonos, pessoal? 6. Lá no reagente eu coloquei, ó, 6 carbonos sólidos. Mais, deixa eu ver se você está entendendo. Quantos hidrogênios tem a glicose? 12. Eu não posso colocar 12H, porque o hidrogênio, nas condições padrão, ele é H2. O gás hidrogênio não é H, é H2. Só que a glicose tem 12 hidrogênios. Como é que eu coloco 12 hidrogênios colocando H2? Tem que ser quantos H2? 6. Porque 6 vezes 2 dá quanto? 12. Só falta quem para formar a glicose? É como se fosse juntando as peças de um Lego, né? Daí o nome formação. Eu quero formar a glicose. Precisa de 6 carbonos, botei. Precisa de 12 hidrogênios são 6H2. Para formar a glicose, o que é que está faltando agora? 6 oxigênios. Só que o oxigênio, nas condições padrões, não é O. É o gás oxigênio. O gás oxigênio é O2. Como é que eu coloco 6 oxigênios usando o O2, pessoal? 3 O2. Porque 3 vezes 2 dá 6. Então, ó, nos reagentes, tem a substância simples que você precisa para formar a glicose. E nos produtos, 1 mol da glicose. Isso é o que a gente chama de reação de formação. Se a reação já vier, fica mais fácil. Imagine que no Enem essa reação já teria vindo. Ótimo. Se ela não vier, uma reação de formação dá para aprender. Pois vamos lá, quem aprendeu lei de Hess? Primeira reação, o que é que se repete com a reação lá de cima? É o carbono. Quem me diz o que é que eu vou fazer com a primeira reação? Multiplicar por 6. Alexandre, por que você está multiplicando por 6? Porque na reação lá de cima tem quantos carbonos? 6. E na primeira reação só tem 1. Então tem que multiplicar por 6. Deixa eu ver se você está manjando. Na segunda reação, o que é que se repete nela e na global? O hidrogênio. O hidrogênio. Lá em cima tem 6H2. Na de baixo só tem H2. O que é que você tem que fazer com a reação 2 também? Multiplicar por 6. Aqui uma dica que às vezes tem aluno que me pergunta, mas Alexandre, na primeira reação também tem oxigênio. Na segunda reação também tem oxigênio. E na reação lá de cima também tem oxigênio. Por que é que você não está olhando para o oxigênio? Pessoal, só pode escolher uma substância por reação. Geralmente a gente não escolhe o O2, porque o O2 ele se repete em todas as reações. Está vendo que na primeira tem O2, na segunda tem O2, na terceira tem O2. Então você não pode escolher. Na primeira, entre escolher o carbono e o oxigênio, eu escolhi o carbono. Na segunda, entre escolher o hidrogênio e o oxigênio, eu escolhi o hidrogênio. Evite escolher o oxigênio.
Quem me diz qual é a substância que você escolhe na terceira reação? Que se repete na terceira e também na reação global. É a glicose. Eu vou ficar calado. Quem me diz o que é que eu tenho que fazer com a terceira reação? Multiplicar, dividir, manter, inverter. Me diga aí. O que é que você tem que fazer com a terceira reação? Eu ouvi daqui. Teve gente que disse inverter. Por que eu vou inverter? Pois é, inverter sim. Teve gente que disse não. Mas é para inverter, pessoal. Por que é para inverter? Porque onde é que está a glicose na reação lá de cima? Nos produtos. Onde é que está na reação de baixo? Nos reagentes. Lembra que eu vou daqui a pouco somar essas três reações? E quando eu somar, tem que dar a reação lá de cima. Isso é lei de Hess. Então eu tenho que inverter a terceira reação. Pessoal, eu garanto para você uma coisa: se você multiplicar a primeira por 6, multiplicar a segunda por 6, inverter a terceira. Lembrando que quando você multiplicar a primeira por 6, multiplica o ΔH por 6. Ó. Deu menos 564,6. Quando multiplicar a segunda por 6, multiplica o ΔH por 6. Deu menos 409,8. Quando inverter a terceira, troque o sinal do ΔH. Mais 673. Agora eu vou somar as três. Olha o que é que vai acontecer quando a gente começar a cancelar. Cancela 6O2 de um lado com 6 do outro. Cancela 6H2O de um lado com 6H2O do outro. Cancela 6O2 de um lado com 6O2 do outro. Tem mais alguma coisa para cancelar? Não tem. Tudo que podia cancelar, eu cancelei. Então, o que sobrou, você escreve na reação de baixo. 6 carbonos, 6H2, 3O2, dando um mol de glicose. Está vendo como deu igualzinho a reação lá de cima? E o que é que a gente tem que fazer com esses 3 ΔHs aqui, pessoal? Somar. Quanto é menos 564,6, mais menos 409,8, mais 673. Dá quanto? Menos 301,4. Esse é o ΔH daquela reação lá de cima. Ó, fiz 2 questões. Eu quero que todo mundo, quando for na semana, baixe esses slides e refaça essas 2 questões de lei de Hess. São questões sempre do mesmo modo. Ele dá uma reação, pede o ΔH e dá outras para você transformar naquela que ele pediu. Esse é o primeiro método para calcular o ΔH de uma reação. Eu disse que existem quantos métodos, hein? 3. E nós temos que saber os 3, pessoal, porque na prova pode cair qualquer um dos 3. Se cair uma questão de lei de Hess, é assim que resolve. E qual é o segundo método para calcular? Lembrando que se o ΔH é negativo, qual é o item que a gente marca nessa questão? Letra D. Por que letra D? Porque a reação é o quê? Exotérmica. A UES colocou outro nome, exoenergética. Ou seja, é uma reação que libera energia. É um fenômeno exoenergético. Libera energia. Espontâneo e não espontâneo não é, porque espontâneo não é entalpia, é energia livre. Uma reação é espontânea quando libera energia livre. E é não espontânea quando absorve energia livre. Era uma reação exotérmica. Mas vamos agora para o segundo método para calcular o ΔH de uma reação. Atenção, não tem, infelizmente, aí na sua apostila, uma questão bonita, uma questão modelo sobre o segundo método. Então foi o que eu fiz, coloquei uma questão extra. Alexandre, para eu copiar aqui? Não, você vai só olhar. Já está aqui no slide e você vai baixar o slide. Então o segundo método é calcular o ΔH usando o calor de formação. É mais fácil ainda do que a lei de Hess. Vamos lá, vamos aprender. Eu peguei uma questão da UFC. Diz assim: no Brasil, o álcool etílico vem sendo muito utilizado como uma opção de biocombustível, uma vez que possui origem vegetal e é renovável. Sabes que sua reação de combustão é dada pela seguinte equação. A UFC forneceu aí, ó,
a reação de combustão do álcool etílico, que é o álcool etílico reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água. Aí a questão continua. Assinale a alternativa que corretamente expressa o valor da entalpia padrão de combustão em quilojoules por mol para essa reação. Pessoal, essa questão não é de lei de Hess. Alexandre, como é que você sabe que essa questão não é de lei de Hess? Ele deu a reação, que ele quer o ΔH, mas ele não deu outras reações. Ó. Cadê as outras reações para você manter, inverter, multiplicar, dividir? Então não é uma questão de lei de Hess. No lugar das reações, o que foi que ele deu aí, ó, onde tem escrito dados? Ele deu, pessoal, o calor de formação de cada produto e de cada reagente. Acompanhe comigo, quanto é o calor de formação, esse ΔH, esse ΔF é o calor de formação. Quanto é o calor de formação do CO2? Menos 394 kJ por mol. Quanto é o calor de formação da água? Menos 286 kJ por mol. Isso ele tem que dar. Quanto é o ΔH de formação do etanol? Menos 278. E aí ele quer que a gente marque o item. Pois, Alexandre, como é que resolve essas questões? Que ele não dá as reações, ele dá os calores de formação dos produtos e dos reagentes. Está aí a reação que ele deu, ó, que ele quer que a gente ache o ΔH. Nós vamos usar essa fórmula aí, ó, anote. O ΔH é a soma dos calores de formação dos produtos menos a soma dos calores de formação dos reagentes. Resumindo, é aquela fórmula que a gente já conhece do ΔH. O ΔH é produto menos reagente. É a mesma fórmula, só que aí ela está escrita de modo mais detalhado. Então, vamos calcular o ΔH usando esses calores de formação que ele deu aí, ó. O CO2, a água e o etanol, que é o álcool etílico. É só substituir na fórmula. Vamos comigo, acompanhando comigo o cálculo do ΔH. O slide aqui eu passo 10 vezes, faça uma. Então o ΔH vai ser, vamos lá, 2 vezes, olha para os produtos, o que é que tem lá nos produtos? 2 vezes o calor de formação do CO2. Quanto foi que ele deu o calor de formação do CO2? Menos 394. Por isso que eu coloquei, ó, 2 vezes menos 394. Mais 3 vezes o calor de formação da água, lá no produto, ó. Por que foi que eu coloquei 3 vezes menos 286? Porque ele deu o calor de formação da água. Então é só ir substituindo, ó. Lá no produto tem 2 vezes o CO2, eu botei 2 vezes menos 394. Tem 3 vezes a água, eu coloquei 3 vezes menos 286. E são os produtos, aí menos, abre parênteses, porque agora você vai fazer para os reagentes. Lá nos reagentes, ó, tem uma vez o etanol. Quanto é o etanol? Menos 278. Eu coloquei uma vez menos 278. E agora uma dica que eu vou falar baixo para todo mundo escutar. Tem agora lá no reagente 3O2. Não veio o valor do O2. Alguém sabe por quê? Ele não precisa dizer para nós quanto é o calor de formação de uma substância simples. Todo mundo concorda que o O2 é uma substância simples? Alexandre, o que é uma substância simples? É uma substância que só tem um elemento químico. O O2 só tem o elemento químico oxigênio. Não precisa ele dar, nós temos que saber que vale quanto? 0. O calor de formação de uma substância simples, no estado padrão, não precisa lhe dar na questão. É 0. Então eu coloquei, ó, 3 vezes 0. Então é a questão mais fácil da prova, dos 3 metros é o mais fácil. Porque ele dá o valor de cada produto, o valor de cada reagente para você só substituir. Vamos fazer conta. Quanto é 2 vezes menos 394, menos 788. Quanto é 3 vezes menos 286, menos 858. E quanto é 1 vez menos 278, menos 278. Por que eu disse que tem que colocar parênteses? Porque é aqui que muito aluno erra. Ó. Uma questão fácil, às vezes o aluno erra. Porque menos da fórmula
Com o menos 278, menos vezes menos, vai ficar quanto, pessoal? Vai ficar mais, ó. Muito cuidado, ó. Por isso que tem que colocar o parêntese. Menos 788 com menos 858, dá menos 1646, com mais 278. Alexandre, quanto é menos 1646, mais 278, menos 1368 quilojoules por mol. Esse é o ΔH da reação. Você acabou de ver como é que resolve, ó. Uma questão do segundo método. Atenção, olhando para mim. Como é que eu sei que essa questão não era de lei de Hess, que foi o primeiro método que a gente estudou? Porque só tinha a reação que ele queria, o ΔH. Não tinha outras reações, como tem que vir na lei de Hess. Ele não deu outras reações, ele deu o quê? Ele deu o valor de cada produto e de cada reagente. Só não deu do oxigênio, porque nós sabemos que é quanto? Zero, porque é uma substância simples no estado padrão. Aí você faz produto menos reagente e calcula o ΔH. Qual é o item que tem nessa questão extra, que você vai baixar os slides, questão muito bonita da UFC, para a gente aprender esse método. O item que tem menos 1368 é o item B de bola. Ok, então diga assim, ok, o Alexandre já me ensinou como é que calcula o ΔH pela lei de Hess, e como é que calcula o ΔH pelos calores dos produtos e dos reagentes. Mas ele disse que são 3 métodos. Então ele ainda tem ali na carteira mais um método. Alexandre, por que eu tenho que saber os 3? Não basta só um, não? Não. Porque se a questão for de lei de Hess, você tem que resolver por lei de Hess. Se a questão for de calor de formação, não adianta você dizer, eu sei lei de Hess. Mas essa questão é de calor de formação. Você tem que saber os 3 métodos. Para o método que cair no Enem, você saber responder. Agora sim, vamos para o terceiro e último método. Isso tem na apostila. Esse terceiro e último método, pessoal, nós vamos calcular o ΔH quebrando, olha para mim, quebrando as ligações dos reagentes. Todas as ligações que tiverem nos reagentes, nós vamos quebrar. E se a gente quebra todas as ligações dos reagentes, para formar os produtos, nós vamos ter que agora formar as ligações dos produtos. Nos reagentes você quebra as ligações, nos produtos você forma as ligações. E os valores das ligações já são todos tabelados. Está aí uma tabela que tem na sua apostila, mostrando o valor de cada ligação. Por exemplo, quanto é o valor da ligação simples carbono-carbono? 347,8 quilojoules. E assim vai. É lógico que você não precisa decorar nenhum valor dessas energias. Ele dá na questão. Pois eu escolhi uma questão, na apostila de vocês tem uma questão resolvida, uma bem fácil. Eu trouxe uma extra, muito bonita, está aí ela, ó. Uma questão extra, também você vai baixar nos slides, e você vai aprender agora como é que resolve. Lendo comigo, vamos lá. Considerando os dados de entalpia de ligação, olha o nome, ó, entalpia de ligação. Ele vai te dar as energias de ligação. Ele quer que você calcule o ΔH da seguinte reação: CH4 gasoso, mais 4Cl2 gasoso, dando CCl4 gasoso e 4HCl gasoso. É uma questão de lei de Hess? Vamos lá, você chegou, viu essa questão na prova. Ele quer que calcule o ΔH. É de lei de Hess? Aí você diz, não. Por que que não é de lei de Hess? Ele deu a reação, cadê as outras? Cadê as outras reações para você inverter, manter, multiplicar? Você diz, não é de lei de Hess. Será que é uma questão do segundo método que o ΔH, que o Alexandre nos ensinou? Cadê o calor de formação do CCl4? Não tem. Do HCl? Não tem. Do CH4? Não tem. O único que a gente saberia é do Cl2, porque como é uma substância simples, é o quê? Zero. Então não tem, ó, não é uma questão pelo segundo método. O que foi que ele deu? Onde tem dados? O que é que tem ali, pessoal? O valor de cada ligação. Me ajuda? Quanto é o valor da ligação CH? 414. Quanto é o valor da ligação HCl? 431. Quanto é o valor da ligação cloro-cloro? 243. Quanto é o valor da ligação carbono-cloro? 331. Aí ele está dizendo assim para nós: use esses valores
das energias de ligação e calcule o ΔH daquela reação lá de cima. Ou seja, é o terceiro método. Nós vamos calcular o ΔH usando as energias de ligação que ele deu. É muito fácil, eu vou ensinar agora como fazer. Quem quiser anotar alguma coisa, dá tempo. Primeira coisa que você tem que saber, nos reagentes as ligações têm que ser o quê? Quebradas. Nós vamos quebrar as ligações dos reagentes. Nos produtos as ligações vão ser o quê? Formadas. A gente quebra as ligações dos reagentes, forma as ligações nos produtos. Aí você tem que escrever as ligações. Ó. O CH4, carbono tem 4 ligações, eu coloquei ali, ó, CH4. O Cl2 é o cloro ligado com o cloro. Coloquei as ligações dos reagentes. Coloquei também a ligação dos produtos, ó. O CCl4 é o carbono ligado com 4 cloros. E o HCl é o hidrogênio ligado com o cloro. Então você tem que colocar as ligações, para você saber o que é que você vai quebrar nos reagentes e depois o que é que você vai formar nos produtos. Presta atenção que agora você vai aprender. Vamos lá. Quantas ligações carbono-hidrogênio eu vou ter que quebrar lá no CH4? Quantas? Quantas ligações CH tem no CH4, pessoal? 4. Pois eu vou quebrar ela 4 vezes. E cada uma vale quanto? 414, ó. Por isso que eu coloquei 4 vezes 414. Alexandre, por que você está colocando ali na sua conta 4 vezes 414? Porque lá no CH4 tem 4 ligações CH. E cada uma vale 414. Mais. Agora, quantas ligações cloro-cloro eu vou quebrar? Não são 4 ClCl? Então, quantas ligações cloro-cloro você vai quebrar também? 4. Quanto é que vale cada ligação cloro-cloro? Está ali, ó, 243. Então, eu vou quebrar as 4 ligações CH, 4 vezes 414. E vou quebrar as 4 ligações cloro-cloro, 4 vezes 423. 4 vezes 414 dá 1.656. 4 vezes 243 dá 972. 1.656 com 972 dá 2.628. Então, para quebrar as ligações dos reagentes, absorveu 2.628. Pessoal, pois agora nós vamos fazer a mesma coisa lá nos produtos. Nós vamos formar as ligações, porque no reagente a gente quebrou. No produto nós vamos ligar de novo. Só com uma mudança. Nos produtos nós vamos colocar o sinal negativo. Quantas ligações carbono-cloro eu vou ter que formar lá no produto? Quantas ligações carbono-cloro? 4. 4 carbono-cloro. Quanto é que vale cada ligação carbono-cloro? 331. Mas veja que eu botei quanto? Menos 331. Essa é a diferença. Para quebrar, absorve, você bota o sinal positivo. Para formar, libera energia, você bota o sinal negativo. Então, quebrei 4 ligações carbono, formei 4 ligações carbono-cloro. E agora 4 HCl. Quanto é que vale cada ligação HCl? 431, ó. Eu coloquei lá 4 vezes menos 431. Fazendo a conta, 4 vezes 331, 1.324. 4 vezes 431, 1.724. Somando os dois negativos, dá menos 3.048. O que é que esse cálculo está nos dizendo? Que para quebrar as ligações dos reagentes, absorveu 2.628. E para formar as ligações dos produtos, liberou 3.048 quilojoules. Sempre no reagente coloca o sinal positivo. Sempre no produto coloca o sinal negativo. Sabe o que é que está faltando para achar o ΔH? Somar os dois. Detalhe, quando eu somar esse positivo com aquele negativo, o ΔH total vai ser positivo ou negativo? Vai ser endo ou exo? Vamos ver a conta? O ΔH vai ser mais 2.628 mais menos 3.048. Você soma o positivo com o negativo.
Somando o positivo com o negativo, dá menos 420 kJ. A reação é exotérmica. Então está aí, ó, terceiro método para calcular o ΔH de uma reação. Você quebra todas as ligações dos reagentes e coloca o sinal positivo. Você forma todas as ligações dos produtos e coloca o sinal negativo. Para finalizar, somos dois. Some o positivo com o negativo para saber se a reação total vai ser exotérmica ou endotérmica. Ok? Então está aí os 3 métodos para calcular o ΔH. Vamos repetir quais são os 3 métodos. Primeiro método, lei de Hess. Ele dá várias reações. Segundo método, calor de formação. Ele dá o calor de formação de cada produto e de cada reagente. Terceiro método, que eu esqueci aqui, qual é? Energia de ligação. Ele tem que dar o valor de cada energia de ligação. Para você quebrar as ligações dos reagentes, para você formar ligações dos produtos. Quando quebra, coloca o sinal o quê? Positivo. Quando forma, coloca o sinal o quê? Negativo. Soma tudo e encontra o ΔH. 3 métodos. O que cair, não existe um quarto método. Qualquer questão que pede para calcular o ΔH, pessoal, ou é de lei de Hess, ou é calor de formação, ou é energia de ligação. São os 3 métodos que existem. E eu trouxe 2 questões extras, para que você saiba resolver qualquer questão. Qual é o item que tinha menos 420? Nessa questão extra, letra D de dado. Ok. Vamos fazer agora um modelo de questão, que tem muito aí, que é a questão 13. Quem puder, questão 13 da apostila. Questão 13 da apostila. Olha só, analise, eu sei que você está cansado, está suado, mas está fazendo o seu papel, quero parabenizá-lo por isso. Mas olhe bem, nessa 1 hora e 15 minutos que a gente passou aqui, nós já vimos como resolver questões exotérmicas e endotérmicas, questões conceituais. Já vimos como resolver questões de gráficos, de reações endotérmicas e exotérmicas. E já vimos como calcular o ΔH pelos 3 métodos que existem. Então já vimos 5 conteúdos fundamentais de termoquímica. Vamos agora para o 6º e último. Como resolver questões como essa, questão 13 do Enem, que ele compara diversos combustíveis, perguntando qual é o melhor combustível. Então vamos lá, questão 13. E todas as outras eu resolvi, e você vai ver as resoluções durante a semana, ok? Diz assim, a escolha de uma determinada substância para ser utilizada como combustível passa pela análise da poluição que ela causa ao ambiente e pela quantidade de energia liberada em sua combustão completa. O quadro apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias e ele dá as massas molares do hidrogênio, que é 1, do carbono, que é 12, e do oxigênio, que é 16. Sabendo disso, ele dá aí uma tabela com 5 combustíveis. Tem o nome, tem a fórmula e tem o ΔH de combustão de cada combustível desse. O acetileno, menos 1.298. O etano, menos 1.558. O etanol, menos 1.366. O hidrogênio, menos 242. E o metanol, menos 558. Aí ele vai nos perguntar, pessoal, desses 5 combustíveis, algum critério para a gente dizer qual é o melhor. Ele diz assim, levando-se em conta somente o aspecto energético, a substância mais eficiente para a obtenção de energia na combustão de 1 quilo de combustível grife isso aí, 1 quilo de combustível. Nós vamos ter que calcular para os 5 combustíveis qual a energia liberada quando queimar 1 quilo de combustível. O que liberar mais energia para 1 quilo é o que nós vamos marcar. Ele quer saber daqueles 5 combustíveis, qual é o que libera mais energia para 1 quilo. Alexandre, como é que faz essa conta?
Vamos lá. Preste atenção que eu fiz o cálculo um por um e você vai entender muito bem. Vamos analisar cada um dos combustíveis. Primeiro combustível é o C2H2. C2H2. Primeira coisa que você tem que fazer, ó, calcular a massa molar dele, que eu coloquei aí 26. Quem sabe de onde foi que veio esse 26? Ele deu na questão. O carbono é 12, o hidrogênio é 1. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 1 do hidrogênio, 2. 24 mais 2, 26. Então a massa molar do C2H2 é 26 gramas. E lá na tabela está dizendo que 1 mol desse combustível libera 1.298 quilojoules. Isso é para 1 mol, é o calor liberado para 1 mol. E 1 mol pesa 26 gramas, então você tem que fazer a regrinha de 3 que eu montei aí, ó. 26 gramas de C2H2 libera 1.298, que é o valor que está lá na tabela. Mas nós não queremos para 26 gramas, a gente quer para 1 quilo. A questão do Enem pediu para a gente fazer para todos os combustíveis 1 quilo. 1 quilo são quantos gramas? 1.000 gramas. 1.000 gramas vai liberar quanto? X. Multiplica em cruz. Qual é o valor desse X? 49.923. Dá negativo esses valores, né? Mas não precisa colocar o sinal negativo, porque a gente já sabe que o calor vai ser liberado. Esse sinal negativo é só para dizer que é uma reação exotérmica. Então, o primeiro combustível, 1 quilo dele, 1.000 gramas, liberou 49.923. Deixa eu ver se você entendeu. Vamos para o segundo combustível lá da tabela, ó. Qual é o segundo combustível? É o C2H6. Primeira coisa que você tem que saber, a massa molar. 2 vezes 12, 24. Mais 6 hidrogênios, 24 mais 6, 30. Por isso que eu coloquei ali que a massa molar é 30. Lá na tabela diz que 1 mol libera 1.558 para esse combustível. Só que 1 mol é 30 gramas. Tem um errinho aí, não é? Ó? Tem uma correçãozinha. 30 gramas. 30 gramas. Vou corrigir no slide. Ali é 26, eu copiei do outro. Esqueci de mudar. 30. 30 gramas libera 1.558. 1.000 gramas vai liberar X. Então, corrijo. 30 gramas libera 1.558. Porque 30 gramas é a massa molar. 1.000 gramas vai liberar X. Depois eu vou fazer esse cálculo de novo, porque eu creio que vai dar um pouquinho diferente disso. Mas não vai mudar a resposta final. Deixa eu ver se você entendeu. Já fizemos para 2 combustíveis. Ó. Vamos para o terceiro. Qual é o terceiro combustível lá na tabela? É o etanol. Da onde foi que veio esse 46, que é a massa molar? 2 vezes 24, 2 vezes 12 do carbono, dá 24. Tem 6 hidrogênios, dá 30, mais 16 do oxigênio, dá 46. Ok? Beleza. Então, 1 mol é 46 gramas. Aí eu fiz a regrinha de 3, ó. 46 gramas. Também erradinho ali, não. Repetiu 26, mas agora é 46. 46 gramas libera 1.366. 1.000 gramas vai liberar X, mas o cálculo está certo. 29.696. O quarto combustível é considerado uma das questões do Enem de nível alto, porque apesar do raciocínio ser fácil, você tem que fazer o cálculo para cada combustível, né? Então, de certa forma, o aluno perde tempo, tem que ser muito rápido. Já tem que saber o que fazer para não ficar pensando, para ele conseguir acertar uma questão dessa. Para o hidrogênio, também errado ali, ó, 2 gramas. Para o hidrogênio, 2 gramas. 2 gramas por mol, são 2 gramas de hidrogênio. Aí eu coloco 2 gramas, libera 242. 1.000 gramas vai liberar X, que dá 121.000 quilojoules. Vou corrigir isso no slide para você baixar. Assim que eu terminar, eu já corrijo ali no próprio computador do colega. Para o último, ó, 46 gramas de metanol. Da onde veio esse 46? 12 do carbono, 4 dos 4 hidrogênios, 16 do oxigênio, dá 46. Aí você tinha que colocar 46 gramas, que é 1 mol, libera 558. 1.000 gramas vai liberar X. Então, para os 5 combustíveis, eu vi qual o calor liberado para 1 quilo, que é 1.000 gramas.
E aí, dos 5, quem viu quem foi que liberou mais? O metanol foi 18 mil, e voltando para os outros. Eu já corrigi, vi tudo aí. Não se preocupe não, que eu sou esperto. Pessoal, qual foi o que liberou mais? Foi o hidrogênio. O item é, se você voltar, quanto o hidrogênio liberou para 1 quilo? Vou tentar voltar aqui. O hidrogênio liberou 121 mil quilojoules. Os outros liberaram menos do que isso. Então, o combustível que liberou mais energia foi o hidrogênio, 121 mil, é o item E. Pessoal, a gente finaliza aí. Tem alguns gabaritos errados, que eu vou corrigir aqui para vocês. Tem 2 questões 13, não tem a questão 9, né? Por isso que eu coloquei 2 questões extras, para ficar melhor. Olha aí as questões resolvidas para você. Corrija. Questão 10, letra D de dado. Questão 10, letra D de dado. Questão 11, B de bola. Tem 2 13, uma eu já resolvi. A que falta aí para você é a letra C. A que falta aí para você é a letra C, tá ok? Então tá aí os gabaritos. Ó, não se esqueça, nós vimos hoje 6 conteúdos de termoquímica importantíssimos. Todos estão resolvidos aqui nos slides, já disponíveis ali para você baixar, ok? Então corrija a letra 10, D de dado, questão 10, D de dado, e questão 11, B de bola. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Eu agradeço a atenção, e vamos em frente nesse finalzinho de primeiro semestre, final do segundo semestre aí, vocês voltarem com todo gosto para fazer uma excelente prova. Deem uma olhadinha aí nos canais, ó, videoaulas,